Eu converso agora aqui no NT Sul com o nosso secretário de Transportes e Mobilidade do Rio Grande do Sul, secretário Pedro Westphalen. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo ao NT Sul. Boa tarde, Daniel, boa tarde, Cachoeira do Sul, boa tarde aos nossos telespectadores. Prazer muito grande estar aqui na NT Sul, na sua presença aí, para podermos dar uma conversada sobre a nossa secretaria e sobre o Estado de uma maneira geral. Maravilha, os desafios são muitos aí no ano de 2015, né? São grandes. O Rio Grande do Sul é um estado que fundamentou o seu modal de transportes 85% em estradas e as tem em condições precárias. Nós hoje temos só 10% das estradas asfaltadas no estado. A malha rodoviária que o DAER cuida são 12.900 quilômetros, 7.600 asfaltadas e a maioria delas em más condições. Então os desafios são imensos, mas a vontade nossa de acertar e trabalhar são maiores do que isso. Maravilha. Também com a gente aqui no estúdio, diretor do DAER, departamento que trabalha especificamente com essa questão de manutenção e com o grande desafio, não é, de manter as estradas em ordens no Rio Grande do Sul. Ricardo Nunes, que é o diretor do DAER. Ricardo, também boa tarde, seja bem-vindo ao NT Sul. Boa tarde, Daniel. Boa tarde também aos telespectadores. É um prazer estar aqui em Cachoeira, fazia um bom tempo que não vinha por aqui. E o desafio, como o secretário disse, é bastante grande, né? A condição das nossas rodovias, a gente tem visto por aí a quantidade de buracos, né? Um percentual muito alto de ruim e péssimo, então a gente quer reverter esse quadro, né? Com alguns programas que já estão encaminhados, financiamentos de bancos, né? BNDES e Banco Mundial. Então, muita atenção para a manutenção, muito esforço para que a gente traga mais segurança para as nossas rodovias. Quero começar falando com o secretário Pedro Westphalen sobre a questão dos caminhoneiros, não é? O protesto que tomou conta não somente do Rio Grande do Sul, mas de todo o país. E o senhor teve um papel também fundamental na questão de negociação. Como é que o senhor viu todo esse movimento? Os ânimos meio que se acalmaram, também com mandatos judiciais, mas o descontentamento continua. Então, como conciliar esse momento econômico com os anseios dessa categoria super importante também, né, para o transporte do país? Bom, em primeiro lugar, eu quero reconhecer a legitimidade do movimento. Sim. O movimento foi legítimo, existe o estrangulamento no segmento, os aumentos no óleo diesel, eles estão praticamente inviabilizando muitos transportadores, muitos autônomos, e chegou a um momento em que eles se submeteram ao sacrifício de uma greve, porque isso não é fácil para suas famílias, nem para si, para manifestar a sua insatisfação e a sua incapacidade de, com o seu trabalho, poder pelo menos pagar as contas. É uma situação grave. Agora, os acirramentos é que eles se excederam um pouco. Nesse momento, o Estado, embora não seja o alvo dessas manifestações, as reivindicações elas são todas elas vocacionadas ao governo federal, não pode se omitir nesse momento. É um recado para as autoridades estaduais, federais e municipais de uma categoria que precisa ser olhada, como tantas outras, para poder continuar produzindo e conduzindo as riquezas do nosso país. Foram várias as reivindicações desse movimento, né, nesse período em que movimentou o país, dentre eles também a questão de conservação das estradas. Então quero perguntar já ao Ricardo sobre a questão do trabalho do DAER nesse ano de 2015 para a recuperação, para a manutenção das estradas estaduais aqui no Rio Grande do Sul. Nós encontramos, né, agora no início de uma administração, nova gestão, uma condição muito ruim das estradas, né? Muitos buracos, mas ao mesmo tempo programas já concluídos e que nos dão condição de dar atenção a essa manutenção da nossa malha. Então a gente já vem conversando muito, né, frequentemente com o secretário, que vem nos dando esse apoio, é um anseio antigo, inclusive, do departamento de dar essa atenção para a malha que é existente. Então nós temos sempre a preocupação, o DAER vem historicamente preocupado em construir rodovias e deixando muito de lado as existentes e sua manutenção. Então, no momento que a gente começa a aplicar recursos, né, em momentos mais adequados, a gente diminui bastante, né, os investimentos nessa manutenção. E lá na frente a gente certamente vai angariar fundos, né, angariar recursos para realmente investir em rodovias novas, com uma malha certamente muito mais adequada e com muito mais segurança para os nossos usuários. O principal desafio é o aspecto financeiro, verba para isso? Encontramos o
o Estado numa situação econômica muito ruim, um déficit muito grande, então, e as rodovias, a gente sabe o tamanho do investimento que é necessário para a sua manutenção e para as suas construções todas. Mas os investimentos, os financiamentos, né, de BNDES e Banco Mundial, talvez nos deem a garantia da gente proporcionar pelo menos a manutenção e alguma extensão das obras que estavam já em andamento. Bom, há alguns dias em entrevista a uma rádio aqui da cidade, o secretário Pedro Westphalen falou sobre a RS 403, a Cachoeira Rio Pardo, e disse que até 2016 a rodovia vai estar pronta. Eu pergunto, secretário, a disposição segue a mesma? A intenção é concluir, porque é uma estrada que há muitos anos vem sendo construída, muito pouco, aos poucos. Já passou por 4 governos, inclusive. É uma estrada em que as representações políticas locais, entre as quais o Zé Otávio, que é daqui de Cachoeira do Sul, luta muito por ela. O presidente da Assembleia hoje, o Edson Bruno, da região também, pede muito pela 403. O Marlon Santos, que é daqui de Cachoeira, também pede muito pela 403. Os vereadores da cidade. A sociedade organizada já nos levou dossiês da importância dessa estrada e nós, juntamente com o DER, priorizamos entre as estradas que tem que ter continuidade. Agora, prazo só se faz quando se tem orçamento adequado para isso. E hoje o Estado se encontra numa situação muito difícil, nós temos que procurar alternativas para dar continuidade a essas obras que são muito importantes para a comunidade. Que ponto específico está a obra hoje? Como que está andando? No caso aqui da 403, nós temos um lote, né, uma extensão que é metade do trecho. Então essa que ela já vinha andando, nós vamos dar sequência, esperamos concluí-la, claro, né, dentro do período mais breve possível. E o trecho que não iniciou, esse nós temos que fazer um estudo melhor, até em relação a questão financeira dela, né, e a disponibilidade de recursos que nós teremos para aplicar numa obra que nem iniciou. Certamente, pensar a questão de recuperação de estradas, construções de novas estradas, tudo isso é muito importante, mas também é importante pensar o futuro. Por parte do governo federal, havia, não sei se continua tendo ainda essa disposição, para investimento no aspecto hidroviário. Nós citamos aqui o Rio Grande do Sul com 85% do transporte de cargas, não é, sendo feito especialmente por rodovias, através das estradas, a utilização dos caminhões. E o governo do estado tem também, a princípio, o que temos de informação, a disposição para apostar também um pouquinho mais no aspecto das hidrovias. Como que está essas ideias, secretário? O Rio Grande do Sul é um estado privilegiado nacionalmente em hidrovias. Nós somos o segundo estado com rios navegáveis em quilometragem. São 791 quilômetros de possibilidade de exploração de navegação. Aqui de Cachoeira é possível fazer com que haja uma movimentação de barcaças que representam 40 caminhões de uma vez só. Veja só o desafogo que isso aí daria se pudesse ser utilizada de maneira adequada. Então existe projeto já concluído de uma consultoria feita no governo anterior a esse governo, que nos dá um balizamento de como fazer a utilização dessas hidrovias, daqui de Rio Pardo, chegando até Rio Grande, passando por Porto Alegre. Isso, de maneira comercial, sem dúvida nenhuma, ele é viável. A população tem tido uma percepção, talvez a imprensa também como um todo, talvez até uma impaciência, não é? No sentido de que parece que o poder público às vezes é lento, né, para a execução de projetos. E sabe-se também de que a legislação é rígida, existem uma série de fatores ou de etapas a serem cumpridas, aspectos ambientais. Nesse caso específico, certamente não passa nem somente pelo poder público, mas e muito talvez com parcerias privadas também. Então, objetivamente, secretário, como que vocês trabalham para de fato implementar, para que esse projeto saia do papel? Não, na realidade, primeiro você tem que ter convicção que esse é um modal importante. Isso já existe no governo. O segundo ponto é que você não consegue fazer no Rio Grande do Sul obra nenhuma nas condições financeiras que o Estado está, se não for por concessão, parcerias público-privadas, opção que o governo central tomou. Está fazendo dos aeroportos, dos portos. Então essa é uma viabilidade que nós temos que fazer e mostrar ao governador as alternativas que existem para explorar esse processo. Não se pode deixar de lado o foco. O Rio Grande do Sul tem algumas características que realmente o coloca num ranqueamento muito ruim pela burocracia estatal. Aqui muitas vezes uma licença ambiental você leva 3 anos para conseguir. Atravessa ali uma Pituba e tu consegue em meio ano. Esses nós burocráticos nós temos que tentar desfazer e fazer com que haja de maneira ágil uma potencialização do tempo
Não parece que o Estado realmente é muito lento. As licitações são muito lentas. E nós precisamos agilizar esse processo dentro da legalidade, dentro da normalidade, mas fazendo as coisas acontecerem, porque as necessidades nossas são cada vez maiores na área de transporte e de infraestrutura. Secretário Pedro, muito obrigado também pela entrevista, também diretor do DAER, o Ricardo Nunes. Desejo a vocês sucesso nesta nova empreitada que vocês estão assumindo ainda. Diz que o ano começa só depois do Carnaval, né? Então está começando agora para o governo do Estado também. Então, sucesso nas atividades deste ano. Olha, muito obrigado. Eu quero agradecer a NTSul pela oportunidade de, através de vocês, mandar um forte abraço e o meu sentimento de gratidão à Cachoeira do Sul e meu compromisso com essa comunidade e com o nosso Estado de poder fazer do nosso mandato um instrumento de transformação da sociedade para uma sociedade melhor. Ok. Ricardo, obrigado. Obrigado também pela oportunidade, porque é sempre importante trazer os esclarecimentos e mostrar para a comunidade rio-grandense como é que estão as nossas ações, né, e os nossos planos para trazer segurança aos nossos usuários de rodovias. Ok. Então, Darcy.